Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast. Eu queria ter falado no programa anterior sobre os 4 perfis considerando personagens bíblicos. Só que não deu. Por isso estou voltando hoje para falar de mais 2 perfis que também eles estão aí contigo e também estão na Bíblia. Vamos lá, hoje eu quero falar dos estáveis, os considerados melancólicos. E aí eu quero te dizer o seguinte, um estável é um conciliador, é uma pessoa que cria consentimento em várias coisas. E aí, esse estável, eu posso considerar que ele é talentoso, que ele é sábio, que é abnegado, que às vezes sofre de complexo de inferioridade, é perfeccionista, é inseguro, mas também é um ser humano leal. A gente encontra na Bíblia um ser humano assim, Moisés, que nos ensina demais. E para mim o que fica é, não importa de onde você veio, mas para onde você vai. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés, ele foi colocado num cesto de junco e colocado no rio. Porque não poderia nascer crianças naquela época que não fossem ligadas aos egípcios. E Moisés foi colocado pela própria mãe no rio. E foi encontrado por pessoas do palácio do rei. E aí Moisés foi educado por egípcios. Atos 7:22. Isso deu a ele sabedoria. Esse melancólico estável ganhou sabedoria. Mas Moisés também mostrou-se medroso quando recebeu o comando para tirar o povo do Egito. Ele tinha conteúdo, tinha tudo nas mãos, mas Êxodo 3:10 ele mostra complexo de inferioridades. Não, Deus, eu não, coloca outro. Isso acontece com os estáveis muitas vezes. Também apresentou ao longo da vida muito medo de errar. E por isso não queria assumir. Sempre assim, manda outro, manda meu irmão. Levanta outra pessoa. Em Êxodo 4:13 ele mostra essa insegurança. Só que este mesmo Moisés, por ser leal, ele orou por maná dos céus e o maná caiu para que, quando ele estava tirando o povo do Egito, ele pudesse, com a conexão que tinha com Deus, orar e Deus mandar maná do céu. Este mesmo Moisés foi o que vivenciou as pragas do Egito. E essas pragas do Egito foi para que todas as idolatrias fossem quebradas a partir dessas pragas. E aí ele vai tirar esse povo para o deserto para chegar à terra prometida. Foi o mesmo que viu água sair da rocha, foi o mesmo que com um cajado abriu o mar vermelho. A gente encontra isso em Êxodo 14. Leal ao confiar num comando. Então como é que são os estáveis melancólicos? São às vezes mais parados, mais quietos, só que são muito leais aos planos que eles têm nas mãos. Fechando aqui então, o caso dos melancólicos estáveis. Vamos falar agora dos fleumáticos analíticos, e aqui eu vou citar Abraão. Quem são os fleumáticos analíticos? São os cautelosos, pacíficos, passivos, temerosos, mas também, a exemplo dos estáveis, são leais. São cautelosos demais e às vezes não saem do lugar. Eles querem ter todos os detalhes para começar algo. Isso pode ser perda de tempo. E aqui, o caso de Abraão, o que ele nos ensina? Que você precisa acreditar mais nos seus dons. Pois às vezes tem pessoas que mais acreditam em você do que você mesmo. E você precisa acreditar nos seus dons. E como que esse fleumático, analítico Abraão vai ser lembrado? E você, que talvez seja assim também, pode ser lembrado. Vamos lá. Por ser um estrategista. Ele foi um estrategista. Deus chama ele, lá em Gênesis 12:1, e diz que ele deveria sair da terra dele, da parentela dele, para ir para uma posição onde Deus colocaria ele. Por ser um detalhista, ele meio que queria também comprovações do que ia acontecer com ele. E em Gênesis 12:1-3, Deus fala para ele: farei de você uma grande nação, vou te abençoar, seu nome vai ser famoso, você será uma bênção, vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem também serão abençoados, mas vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Vejam,
aqui ele queria certezas, porque senão ficaria passivo. Também um homem de paz. Gênesis 13, 8, 9, ele tem ali uma situação com o sobrinho Ló, onde precisa se definir para onde cada um vai, porque havia guerra dos pastores. Ele, como analítico, olha para um lado, olha para o outro e fala, ó, se for para cá, eu vou para lá, se for para lá, eu vou para cá. Assim os analíticos são, eles olham com frieza as coisas. Mas esse mesmo Abraão também foi muito confiante em Deus e no plano de Deus quando Deus chama ele para que ele ofereça Isaque como sacrifício. Gênesis 22. Ele sobe. Todo mundo acha essa uma atitude de coragem, porque hoje sabe o final. Só que quando ele sobe para oferecer Isaque, ele não sabia o final da história. E o final da história é que não houve, obviamente, o sacrifício de Isaque. Deus providenciou o sacrifício para aquele dia. Então, um analítico, ele sabe no que ele pode confiar. E certamente aqui, esse fleumático analítico Abraão confiou em Deus. O que isso traz para nós? Você precisa agir no que é a sua responsabilidade e não terceirizar nada do que você precisa executar. Ele sobe com Isaque, mas o pior não acontece porque a parte de Deus foi feita. Qual é o seu perfil? Você é um fleumático analítico, que é detalhista, que é de controles e especificações? Você é um melancólico, um estável, como Moisés, que é de conciliação e consentimento? Ou você é dos outros dois perfis do programa anterior, que é o colérico, dominante, que é aquele que é de comando e prazo? Ou você é o influente, sanguíneo, que é aquele ser humano que é de conexão e diálogo? Seja lá qual for o seu perfil, há sempre uma possibilidade de mudança. E é isso que eu quero que você entenda e tenha como oportunidade de mudança para a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo Cápsula Cast.